Bate-papo. Estou em contato com o diretor da ONG Ecobé e nós queremos saber mais o que significa para a ONG Ecobé a anulação da licença prévia para a construção do parque no Morro São José, em Arroio do Meio, no Morro Gaúcho, em Arroio do Meio. Em contato comigo, o Jefferson Henrique, que é diretor da organização. Jefferson, bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, tudo bem? Como você está? Tudo certo. Vou começar te perguntando qual é a pronúncia correta do teu sobrenome. Certo, é Sim. Zin. Isso. Então tá, eu errei na abertura e Josué aqui, nosso técnico, estava tentando me ajudar para que tivéssemos uma pronúncia correta do teu sobrenome. Muito obrigada. Jefferson, como é a nossa primeira oportunidade de diálogo aqui no Panorama, eu quero te perguntar para ilustrar para a nossa audiência, são 24 anos de Ecobé, mas o que faz esta organização? Certo. A Ecobé é uma ONG fundada, né, há bastante tempo, mais de 20 anos, né, como tu mesmo coloca, mais de 24 anos. E o objetivo principal da ONG, além da preservação ambiental, né, do Vale do Taquari, também é transformar, né, o conhecido, o que a gente conhece ali da formação do Morro Gaúcho, né, e todas essas outras formações ao redor, ali o Morro Ventania, o próprio morro que está sendo discutido, né, da licença, com uma grande unidade de conservação, onde a gente consiga, né, usufruir desse espaço preservado do meio ambiente e garantir, né, para as gerações futuras um ambiente ambientalmente equilibrado, com condições favoráveis para que a gente consiga desfrutar do nosso vale, que possui tantas paisagens naturais exuberantes. Muito bem, a gente consegue assim ilustrar para nossa audiência o que faz essa organização que atua, não atua somente em Arroio do Meio, Jefferson. Não, a Ecobela atua em diferentes municípios. A gente tem o nosso foco hoje em Arroio do Meio, Lajeado, mas a gente tem tentado expandir, né, para outros municípios aqui aos arredores, participando de conselhos municipais de meio ambiente, participando de diálogos, quando a gente é convidado para fazer essas falas sobre a importância da preservação e esse olhar mais conservador para o meio ambiente em diferentes esferas, né? Tanto em redes de educação, debates públicos, enfim, onde a gente puder contribuir com o repertório de causas ambientais, a gente vai, de certa forma, agilizar esse processo e contribuir com a comunidade, né? Perfeito. Jefferson, o que significa essa solicitação que a ONG faz ao Ministério Público pedindo a anulação da licença prévia desta obra, desta construção de um futuro empreendimento no Morro Gaúcho? Certo. Eu acho que é importante, inicialmente, a gente frisar que esse inquérito no Ministério Público, ele surge a partir de uma denúncia anônima, onde a Ecobé toma conhecimento dessa denúncia anônima e ela incrementa esse inquérito com informações pertinentes a questões ambientais. Então, não é a Ecobé que está solicitando a anulação da licença prévia, e sim a promotoria que identificou, né, essas situações e por uma série de acontecimentos dentro do próprio inquérito que culminaram, né, na decisão da promotora em solicitar a anulação da licença prévia que foi concedida para o empreendimento. Então, Jefferson, só para nossa audiência compreender, para que eu também possa compreender. Foi uma denúncia anônima, mas a partir do conhecimento de vocês, vocês contribuem porque também entendem que essa licença precisa ser anulada, é isso? Exatamente, né? Todos os esforços que a gente teve desde o ano de 2000, onde a ONG ela monta todo um dossiê sobre as possibilidades de uso daquelas áreas ali que são extremamente preservadas e se entrega esse dossiê para a Câmara de Vereadores na tentativa da gente conseguir construir uma unidade de conservação e a partir desse momento a gente, enquanto ONG, é inundado por uma série de desinformação que se teve naquela época, onde muitas vezes, né, hoje a gente chama o termo de fake news, mas naquela época nem se discutia esse termo, mas há uma similaridade das informações que foram contrapostas às nossas, e a gente foi basicamente, né,
eu vou usar o termo aqui, rechaçado pela Câmara de Vereadores. A gente não conseguiu levar esse movimento, né, esse projeto da construção da unidade de conservação. Mas isso nunca fez com que a ONG desistisse de implementar, de fato, uma área de preservação naquele ambiente, porque pelo histórico de uso, a gente já tem uma área que era muito utilizada e gerando grandes níveis de degradação. A gente tinha uma deposição de resíduos naquele local, e também a gente tinha, né, um fluxo muito grande de pessoas, e que as pessoas não tinham cuidado com aquela área. Elas não tinham cuidado em preservar aquele ambiente, em manter as condições originais daquele ambiente. Então, você tinha muita intervenção humana, você tinha, como eu já falei, a deposição irregular, e fora o histórico já de degradação que se tinha naquela região específica do Morro Gaúcho, né? E aí a gente é surpreendido, né, em 2020, com um noticiário, né, de um mega empreendimento que seria construído, né, na parte mais preservada do morro. E aí esse empreendimento ele gerou uma grande preocupação Ah, tivemos um corte aqui, uma dificuldade, uma instabilidade por pela conta. falta de... Oi? Oi, Jefferson, nós tivemos uma instabilidade aqui da internet. Se tu puderes retomar o teu pensamento, tu falava sobre a surpresa lá em 2020 de que essa parte mais preservada lá do morro receberia esse empreendimento. Isso. E aí causa uma certa estranheza pela falta de informações que se tinha, pela falta de estudos a respeito. E, em contrapartida, nesse mesmo dossiê que eu cito, a gente já, ao longo desses anos todos, a gente já tinha encaminhado também diversos estudos científicos que mostravam a área ali como um dos fragmentos mais preservados em termos de conservação ambiental, estudos que corroboraram também para elucidar, né, a formação daquela região ali, a parte de paisagem natural, né, as paisagens cênicas que a gente tem ali. Então, tudo isso é ignorado pelo poder público, e aí a gente é surpreendido, então, novamente, com essa notícia que se projeta um grande empreendimento para aquela área, né? Jefferson, só para que eu possa compreender, esta área, embora seja a área que você cita de maior preservação do Morro Gaúcho, e aqui eu estou tentando ilustrar para nossa audiência que daqui a pouco já foi no Morro Gaúcho para curtir o pôr do sol, para curtir a vista. Nesse ponto específico, esta é uma área que não pertence ao poder público, é da iniciativa privada. Exato, ela é uma área que já não tem domínio do poder público, como você falou, é sim da iniciativa privada, mas ela tem algumas particularidades ali que a legislação garante que aquela área se mantenha preservada. Então, em termos de preservação ambiental do fragmento florestal que se encontra lá, a legislação ela é bem incisiva nessa questão de preservação. A gente tem áreas de preservação permanente de topo de morro ali que ocorre. Então, são áreas já protegidas por lei, elas obrigatoriamente já têm o seu uso muito mais restrito. E justamente por se ter esse uso mais restrito é que surge, né, que urge essa necessidade de se manter esta área preservada nas suas condições naturais, e aí, com isso a criação de uma área de preservação permanente. Não é nem a solicitação, né, que a gente fez e o que a gente pode caracterizar não era nenhuma unidade de conservação de uso restrito, mas era uma área de preservação ambiental com possibilidade de uso. Então, as pessoas que já tinham o seu uso ali na região ali da parte do morro poderiam continuar com o seu uso, mas as áreas que se mantinham preservadas, elas teriam uma garantia a mais que seu uso, né, que se manteria a preservação dessas áreas e se permitiria, né, uma maior interação entre a sociedade, entre a comunidade arroiomeense, a comunidade do Vale do Taquari, com aquela região ali do morro, que, como você falou, é uma região que a população já usa para se conectar com a natureza, para ir para um lugar mais preservado, para conseguir ter a possibilidade de conseguir vislumbrar um pôr do sol, um nascer do sol, uma visão mais ampla da região do vale. Então, por que transformar aquela área em algo que vai gerar somente lucro para uma iniciativa privada, quando toda a população já tem o seu uso, já garante o seu uso ali, já desfruta de toda essa área?
Jefferson, o desejo da ONG, da Ecobé, não é que a obra, como se apresenta esse empreendimento, que tem um foco, por óbvio, no turismo, seja ajustada, por exemplo, tem algumas mudanças no seu plano, é que ela não aconteça. Isso? Exatamente. A nossa consideração a respeito disso é em função da falta de clareza na análise que foi feita para conceder essa licença, principalmente na análise técnica que foi feita para que eles obtivessem a licença de operação, né? A licença de operação ela parte de um ponto, né, que é o processo é um processo administrativo, é o licenciamento ambiental, a atividade é passível de licenciamento ambiental, mas nos moldes que ela foi proposta e nos moldes em que a licença prévia foi concedida, elas não garantem, elas não esclarecem para a comunidade e, principalmente, elas não permitem que haja uma participação pública na discussão desse empreendimento, na discussão da instalação desse empreendimento, e se de fato ele respalda a comunidade arroiomeense e do Vale do Taquari, e também, principalmente, se ele garante, né, as condições de preservação do meio ambiente. A gente tem, no andamento do inquérito ali, a gente tem os pareceres técnicos do CAOMA, que é um órgão interno do Ministério Público, que aponta diversos problemas na concessão dessa licença, e a gente também tem um parecer técnico do CAURB, que é um outro órgão dentro do Ministério Público, que também faz apontamentos muito esclarecedores da falta de observação, principalmente do plano diretor do próprio município, que considera a área ali do Morro Gaúcho uma área de preservação ambiental, é o que a gente chama de ZEPA 3, né? É uma zona de preservação ambiental. Jefferson, eu ainda preciso então te perguntar sobre os próximos passos, uma vez que o Ministério Público recomenda que a prefeitura se posicione, dá o prazo de 15 dias para que a prefeitura faça esse posicionamento. O Ministério Público de Arvorezinha emitiu esse parecer recomendando à prefeitura de Arroio do Meio por anular a licença prévia para a instalação desta obra, deste empreendimento, que é o Parque Cultural Gaúcho, no Morro São José, na região do Morro Gaúcho. E este prazo, de acordo com o prefeito Sidney Eckert, em entrevista agora há pouco no Acorda Rio Grande, na próxima semana, na quinta-feira da próxima semana, tem uma reunião agendada justamente com o Ministério Público para entender um pouquinho mais e tomar a decisão. Independente do que vai acontecer, qual é o próximo passo da ONG, da organização? É seguir monitorando, levar esse debate aberto para a comunidade como um todo, né? Eu imagino que boa parte da comunidade seja surpreendida por todo esse por todas essas tratativas, por todas essas discussões que a Ecobé já vinha fazendo ao longo aí dos últimos anos, ou do último ano especialmente. Qual é o próximo passo pensando na organização mediante essa pauta? A ONG ela continua se organizando da mesma forma como a gente já vem se organizando há 20 anos, mais de 20 anos, que é buscando sempre a preservação ali da região do Morro Gaúcho e do Morro da Ventania e do Morro São José. E a gente vai continuar cobrando, sim, a administração pública para que esse tipo de situação não ocorra, a falta de esclarecimentos para a sociedade, ela não seja recorrente, né, como a gente observou nesse processo, e nós vamos continuar, sim, lutando para que o morro ele se mantenha da forma como ele está, da forma preservada, com as suas características naturais mantidas, o uso por parte da população mantido também, para que ocorra essa interação da população com a natureza, né, com essa questão de se conectar mesmo com esses ambientes mais preservados, principalmente na questão de educação ambiental. A gente viveu uma situação bem importante agora em todo o Vale do Taquari aqui, que foram os acontecimentos extremos climáticos de maio, que mostraram para a gente que nós temos sim nos nossos municípios áreas muito fragilizadas, e isso o próprio Ministério Público cita nos seus pareceres técnicos, que a área é uma área bastante fragilizada, os moldes em que o empreendimento quer se instalar, eles vão encontrar o que a legislação ambiental
vigente determina, né, os estudos que foram elaborados não contaram com a participação pública, alguns mecanismos que foram utilizados pela administração pública também não atendem à legislação. Então, nós, enquanto ONG Ecobé, que temos o dever e a missão de continuar contribuindo com a preservação do meio ambiente no Vale do Taquari, continuaremos cobrando da administração pública, não só do município de Arroio do Meio, mas de todos os municípios, e aqui em específico, falando desse empreendimento e de qualquer outro empreendimento que possa causar um significativo impacto ambiental e principalmente causar possíveis problemas futuros para os moradores que ali residem nos entornos da área, nós continuaremos sim cobrando, nós continuaremos sim informando aos órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, o próprio Departamento de Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, das situações que a gente observa, das situações que a gente tem relatado e da não observação desses entes que deveriam, né, se resguardar, principalmente mediante a Constituição, né, que garante nosso meio ambiente equilibrado para toda a sociedade, para as gerações futuras. Jefferson, bom falar contigo, trazer esses esclarecimentos. Na sequência, então, nós já ouvimos o prefeito, ouvimos a ONG Ecobé, na sequência também vamos ouvir o empreendedor que lidera a obra, a construção, esse empreendimento, e nós seguimos acompanhando o microfone sempre aberto por aqui. Um bom dia para você. Bom dia para vocês também, bom dia aos telespectadores. E faço aqui uma de última solicitação que as pessoas busquem, né, entender esse empreendimento, busquem entender os argumentos da ONG, porque a gente é contrário à construção desse empreendimento no local e nos moldes que são previstos, e principalmente, né, que defendam o morro nas condições naturais que ele se encontra, que a gente mantenha a área aquela área preservada e garanta, né, para as nossas gerações futuras e também para as gerações do presente, que possam usufruir desse ambiente, que possam usufruir de uma área preservada. Muito bem, muito obrigada, até mais. Obrigado. Conversamos com o Jefferson Henrique, diretor da ONG Ecobé, a ONG Ecobé que se posiciona contrária a esta obra no Morro Gaúcho. O Ministério Público recomenda a anulação da licença prévia para a construção do parque. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Ademar da Silva, que é sócio e coordenador técnico deste empreendimento.